Esse é um estudo especial sobre a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E um certo homem era rico e se vestia de púrpura e linho egípcio, se alegrando a cada dia esplendidamente. E havia um pobre chamado Lázaro, que ficava jogado na porta dele, cheio de feridas, e querendo se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham e lambiam as feridas dele. Aconteceu do pobre morrer e ser levado pelos anjos ao peito de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Sheol, levantando seus olhos, havendo-se em tormentos, vê Abraão ao longe e Lázaro no peito dele. E chamando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que mergulhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque sinto dores nesta chama. E Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu coisas boas em sua vida e Lázaro, igualmente, as coisas ruins. Mas agora ele é atendido e você sente dor. E acima de tudo isso, foi fixado entre nós e vocês um grande espaço vazio, de modo que os que quisessem passar daqui para vocês não possam, e nem os daí passarem para cá. Ele disse: Eu te peço, pai, que os mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Abraão diz a ele: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até eles, eles se converterão. E disse a ele: Se não ouvem a Moisés e os profetas, nem se alguém se levantar dos mortos, eles se convencerão. Não é só porque o rico é rico que está condenado à morte eterna, e não é só porque o pobre é pobre que já tem Deus. Quando Yeshua diz que os pobres são afortunados, chamam de bem-aventurado, o entendimento ficou torcido por causa da tradução mal feita. Em Mateus 5:3 diz: Macarie iptorrito pneumati. Bem-aventurado é um dos milhares de termos inventados pela tradução errada. O termo é Macarios, afortunado. Eu preciso falar essas coisas para poder pegar o fio do raciocínio. Macarios não significa feliz. O sistema evangélico tem o hábito de dizer que Macarios significa feliz ou mais do que feliz. Feliz em grego é eptiros. Macarios, como se diz na linguagem brasileira, é a pessoa de sorte. É a pessoa que se dá bem, que se sai bem nas situações. É o sortudo. A tradução mal feita do texto diz: Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é absurdo, isso não existe. Tu quer dizer então que o sujeito está bem com Deus só pelo fato de ser pobre? Obviamente que não. O que o texto correto, na tradução correta, diz é: afortunados os pobres, os que são do espírito. Quer dizer, os pobres que são de Deus estão bem. É isso que está falando o texto. Macarie iptorrito pneumati. Afortunados ou sortudos, os pobres, os que são do espírito. Ou seja, os pobres que são de Deus, eles sempre se saem bem, porque são de Deus. Esse pobre está bem. Ele é pobre, mas ele está bem não é porque ele é pobre não. Ele está bem porque ele é de Deus. Como é o caso do Lázaro dessa parábola. Ele se saiu bem, ele foi afortunado, porque ele andava com Deus, porque ele era de Deus, e não porque ele era pobre. Da mesma forma que o rico que pertence a Deus também está bem. Não porque é rico, mas está bem porque pertence a Deus. Eu preciso falar isso porque quando as pessoas colocam bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, fica parecendo que o reino do céu é dele porque ele é pobre. O Lázaro da parábola era um pobre que pertencia a Deus. Ele andava com Deus. Ele foi salvo por isso. E o rico não foi para a morte eterna porque era rico. Deus não amaldiçoou a riqueza material. Riqueza material não é nenhuma maldição. Em Eclesiastes 5,18 a gente vê que ser rico também é dom de Deus. Dom significa presente. A riqueza é um presente que Deus dá a alguns. Ninguém é rico só porque é trabalhador. E a gente lê o texto da parábola. O rico vivia esplendidamente, o pobre vivia miseravelmente, o pobre foi levado para junto de Abraão quando morreu, o rico foi sepultado. Aquele rico não foi salvo, porque ele não andava com Deus. E logo em seguida à morte dele, segundo diz o texto original da parábola,
Lázaro foi carregado pelos anjos até o peito de Abraão, colpos do Abraão, numa referência à imagem de uma criança recostada sobre o peito de seu pai, o aconchego do amor paterno. Ele morreu e foi carregado para se recostar no peito de Abraão. Por causa das traduções erradas e do religiosismo, da religião pentecostal que torce tudo, começaram a acreditar que existia um lugar chamado seio de Abraão. É óbvio que não existe esse lugar chamado seio de Abraão. Ser levado ao peito de Abraão, que é o termo colocado lá, é um termo apenas que expressa a salvação como ato de nos juntarmos ao nosso pai, Abraão. Significa dizer que aquele pobre, quando morreu, por ele andar com Deus, ele foi levado para o mesmo lugar onde Abraão estava. No meio evangélico se entende isso da forma errada. Passa a impressão que existe um lugar chamado seio de Abraão, que é vizinho do inferno. Na figura de linguagem apresentada, significa apenas que o pobre morreu e foi levado para o mesmo lugar onde Abraão se encontra. É evidente que Yeshua se utilizou dessa linguagem, que é a linguagem que os judeus conheciam na época, para poder expressar o relato dele. E na verdade Yeshua realmente ele tinha que falar sobre isso, ele tinha que falar sobre esse tema. Porque os judeus de antigamente, do primeiro século, eles não tinham uma noção formada a respeito de vida após a morte, ou do que acontecia depois da morte. O que existia para eles era o Sheol. O Sheol na cabeça dos antigos era uma espécie de depósito de almas inativas, por assim dizer. Tipo, o cara morreu. Aí o corpo fica na terra, desintegra no pó da terra, e o fôlego de vida dele vai para um tipo de receptáculo, um recipiente embaixo da terra, uma espécie de submundo onde não há nada, a não ser o vazio e a separação, e onde supostamente a alma passaria por um período de purificação, segundo diziam alguns antigos, para depois subir ao terceiro firmamento. Todo hebreu acreditava que iria para o Sheol depois de morrer, inclusive o justo. Eles acreditavam que tanto o justo como o não justo, quando morriam, todo mundo ia para o Sheol, que era apenas uma espécie de submundo que fazia a separação da vida terrena e da vida espiritual. E posteriormente alguns seriam resgatados por Deus. A esperança que a letra da Torá colocava no coração deles era essa: justos e não justos, quando morriam, iam todos para o Sheol. Eram sepultados e o fôlego de vida ficava guardado, onde posteriormente, segundo a esperança do justo, seriam resgatados, tirados dali e levados para junto de Deus. Yeshua estava querendo ensinar, através dessa parábola, que o Sheol, na verdade, sempre foi lugar de gente que não é salva, lugar de gente que não tem salvação. Porque sempre foi senso comum que o receptáculo dos salvos era no chamado terceiro firmamento. Em Provérbios 15, 24, Salomão escreveu dizendo: a rota dos vivos é para o alto, para os inteligentes, a fim de se desviar do Sheol embaixo. Fazendo um adendo sobre isso, no antigo pensamento cultural dos judeus, o que acontece depois da morte é isso: o cara morreu, a alma dele sobe, e no primeiro firmamento estaria um anjo com o rolo dos vivos, o chamado livro da vida, Sefer Haim. A pessoa vai até esse anjo e o nome dele tem que estar ali. Se o nome dele não estiver ali, ele volta e vai para o Sheol, que é embaixo. E o Sheol não é apenas uma espécie de receptáculo. O texto bíblico mostra que o Sheol é um lugar onde há uma espécie de tormento, onde existe um tormento de fogo. Nessa parábola que Yeshua conta, Lázaro vê Abraão ao longe. Ele no Sheol, estando em tormentos, levanta os olhos e vê Abraão ao longe. Claro, isso é uma alegoria, pois os salvos não vão para baixo. Yeshua usou em sua parábola esse pensamento antigo de que o justo também ia para o Sheol para ser posteriormente resgatado. Yeshua usou essa linguagem para poder alcançar aqueles que acreditavam nisso. Mas em seu discurso ele diz que há uma grande fenda separando, um grande espaço de separação que mostra claramente: depois da morte não há nenhum tipo de ligação entre salvos e não salvos. Não há nenhum tipo de conexão. Yeshua usou uma alegoria para mostrar que o Sheol sempre foi o lugar para onde vão os não salvos. E os mortos não voltam como o rico queria. Os mortos não voltam, a não ser que Deus tenha algum propósito nisso, como as ressurreições relatadas na Bessorá, no Evangelho. O autor de Hebreus diz: aos humanos está reservado morrer uma vez, e depois disso o julgamento. Mas o Eterno, em seu julgamento pessoal,
De vez em quando ele enviava de volta algumas almas por meio da ressurreição, e ele usava esses atos de ressurreição para confirmar diante dos homens que Yeshua tinha vindo realmente da parte dele e agia em nome dele. Porque só o próprio Deus Criador tem poder e autoridade sobre a vida e a morte. Só o próprio Deus verdadeiro tem autoridade para trazer um morto de volta para a vida. E na medida que Yeshua começou a operar casos de ressurreição, isso daí testificava de que ele procedia da parte do Deus verdadeiro. Tem até algumas pessoas que acham que esse Lázaro da parábola teria sido o mesmo Lázaro que Yeshua trouxe de volta após 4 dias de morto. Naquele episódio que ele chega diante da caverna do túmulo e grita: Lázaro, sai para fora! E Lázaro sai. Alguns acreditam que esse Lázaro que ele ressuscitou é o mesmo da parábola. Pode ser ou pode não ser, mas isso não faz muita diferença. A religião dominante, mais tarde se intitulou cristianismo, alterou todos os conceitos originais que haviam no texto sagrado, incluindo o conceito do pós-morte, e assim inventaram um negócio chamado inferno. Inferno vem de uma palavra latina, infernus, significa inferior, lugar inferior, está na parte inferior, embaixo. Inferno significa isso. Mas apesar de especulações à parte, o Sheol realmente é embaixo do chão, é dentro da terra. É lugar de sentir dor, sim. É lugar de tormento de fogo. Tem muita gente aí que eu tenho visto que não acredita num tormento de fogo. Inclusive, por algumas coisas que eu tenho ouvido a respeito de judeus tradicionais na internet, chego a pensar que a maioria dos judeus tradicionais, se não todos eles, não acreditam num tormento de fogo que seja eterno. Me parece que a maioria, ou todos eles, não acreditam. Mas o que Yeshua mostra através da parábola que ele contou é que o Sheol é lugar de tormento, sim, é lugar de sentir dor. Não é uma mera sala de espera para o cara esperar até o dia do julgamento final. Não. É apenas um lugar onde está escuro, onde não há conhecimento, nem trabalho e nem nada. Ele vai ficar lá no escuro, isolado, esperando o julgamento final? Não. Sheol é lugar de sentir dor, sim, é lugar de fogo. Diversas vezes Yeshua quebrou esse conceito errado dos antigos judeus ao citar que os ímpios iriam para o lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. E muitos acabaram achando que quando Yeshua falou de fogo não apagar e verme não morrer, acharam que ele estava apenas fazendo um paralelo com o Vale do Filho de Rinom, fora de Jerusalém, aquele lugar onde se queimava lixo e etc e tal. Não, ele está só fazendo um paralelo ideológico para mostrar que desgraça que é morrer sem Deus. Não, não é um mero paralelo. Existe um lugar de tormento, sim. Sheol é lugar de tormento. O inferno é uma criação do cristianismo, mas algumas coisas que se fala a respeito do inferno têm a ver com o conceito real do Sheol, que o nosso Senhor ensinou na palavra. A alma dos ímpios não fica dormindo desativada num vácuo silencioso. No Sheol, os ímpios já sentem a consequência de sua rejeição ao caminho de Deus. Como Yeshua disse: apartai de mim, malditos, para o fogo reservado para Satã e seus mensageiros. Lá haverá choro e ranger de dentes. Os ímpios, os malditos, os desobedientes, eles irão para onde? Para o fogo. Essa cultura que não existe tormento eterno, não existe almas queimando para sempre, não existe lugar de sentir dor para sempre, Yeshua está mostrando que existe sim. Mas as pessoas se expressam muito mal porque saíram totalmente do texto original. No meio evangélico, muitos líderes e pastores se expressam mal sobre isso e dizem: a alma é imortal. A alma humana não é imortal. Isso daí é contradizer Deus. Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus falou para Ezequiel, ele disse: filho de humano, tanto a alma do pai como a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar morrerá. Aí vem pastores e líderes e dizem que a alma é imortal. Como é que pode ser a alma imortal se Deus disse que a alma que pecar morrerá? Não, tudo bem, até aí isso daí é um jeito errado de se expressar. O que eles querem dizer é que a alma não se apaga e nem é desativada. O fôlego humano é como uma chama, um tipo de fogo que acende a nossa vida. A alma humana que ele cria para colocar na terra é uma chama que não apaga e nem é desativada. Não se apaga nunca, mas morrer é se afastado definitivamente da presença de Deus. Depois que o sujeito morre sem Deus e vai para o Sheol, está morto. Está morto, mas a alma dele não se apagou, não desativou.
A alma está continuamente ativa, sentindo os mesmos tormentos que o rico da parábola sentiu, por não ter dado nenhuma importância a viver para Deus. Então, portanto, o que Yeshua quis ensinar através dessa parábola? O que ele quis ensinar é basicamente isso. Ninguém é salvo ou perdido só porque é pobre ou rico. Nenhum morto volta à vida para falar com quem quer que seja. O Sheol não é tão somente a sepultura terrena, como sepultura em si. E a alma não é imortal. E para sermos recebidos por Deus em sua habitação eterna, precisamos dar ouvidos à Torá, à lei dele. São esses 5 pontos, esses 5 tópicos que Yeshua quis basicamente nos ensinar através dessa parábola. Apesar de que Yeshua disse que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, como ele mesmo disse, é difícil, mas não é impossível. Até porque todas as pessoas que se aproximam de Deus por meio de Yeshua, é o próprio Deus que traz. Não é a pessoa que escolhe servir a Deus. Até hoje as pessoas ficam agarradas nesse equívoco de achar que é cada um que escolhe pela sua própria escolha servir a Deus. Em João 6,44, para mim, João 6,44 é o texto central de toda a nova aliança. A coluna doutrinária de todo o novo pacto é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o levantarei no último dia. Isso para mim é a coluna definitiva da nova aliança. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair. A tradução correta é não o atrair. Nenhum morto volta à vida para falar com quem quer que seja. Isso remete ao nosso pensamento a algumas religiões que existem por aí, como Mormon. Os Mormons eles pregam que os antigos profetas voltam à vida para falar com alguém. Verbalmente a pessoa diz que a Bíblia é a palavra dele, sagrada. Aí o cara diz, a Bíblia é a nossa regra. Mas que regra é essa? A Bíblia é a regra dele e ele está contra a Bíblia. Porque a Bíblia ensina que nenhum morto volta à vida para falar com ninguém. E, no entanto, os Mormons ensinam que os antigos profetas e homens de Deus do passado podem voltar para falar com alguém. A própria Bíblia, que eles dizem acreditar, ensina que nenhum morto volta. O máximo que pode acontecer é Deus, talvez, através de um sonho nosso, usar uma figura para falar com a gente, que a gente considere que seja a pessoa. Por exemplo, por causa das ilustrações de livros e de filme, eu posso, por exemplo, imaginar que Moisés tinha a cara de um jeito, e Deus usar essa cara para falar comigo num sonho. Aí é outra coisa, é uma alegoria de Deus, que Deus está usando algo que já está na nossa mente para fazer a gente prestar atenção no que ele quer falar. Nenhum de nós sabe como era Abraão, nenhum de nós sabe como era a cara de Moisés e Elias. Terceiro, o Sheol não é tão somente a sepultura. Porque tem gente que diz isso, não existe tormento eterno não. O sujeito morreu e foi sepultado, acabou. Contando apenas sepultura como o fato de enterrar no chão, na terra. Mas o Sheol é o ambiente espiritual que é a própria extensão da sepultura terrestre. Esse que pensa assim, ele tem que rever se ele realmente acredita na Bíblia ou não. Quarto ponto, a alma não é imortal. A morte eterna, os ímpios sendo queimados eternamente. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que morrer para Deus não é deixar de existir. Mesmo existindo para sempre dentro do Sheol, e posteriormente a morte e o Sheol serão lançados no lago de fogo. Está morto. Mesmo existindo dentro do fogo, está morto. Isso é até uma alegoria para a gente repensar a nossa vida humana. Porque quando o cidadão está fora do caminho de Deus, deve ser a mesma sensação. A sensação de que está morto. Por mais que o cara ganhe dinheiro, por mais que ele viaje, está morto. Pode arrumar as melhores mulheres que ele quiser, está morto. Pode fundar uma nova religião, está morto. Se o sujeito andava com Deus, largou tudo, porque achou muito pesado, ou por qualquer outro motivo, mesmo vivo está morto. E a sensação que a pessoa sente disso na Terra é a própria reprodução do que o Sheol representa. Quinto ponto. Embora o cristianismo não fale em Torá, no fim das contas, o que gera na prática a salvação é aceitar a Torá. Os antigos que foram salvos, eles foram salvos por quê? Porque andaram no caminho de Deus até morrer. E como que esses antigos conseguiram andar no caminho de Deus até morrer? Dando ouvidos à Torá, ao que a Torá ensina. E quando a gente aceita o testemunho de Yeshua hoje em dia, a gente também está aceitando a Torá, porque Yeshua é a Torá viva.
Então, no sentido espiritual completo, a salvação vem por meio de ouvir e obedecer a Torá. Quando a gente aceita o testemunho de Yeshua, a gente está obedecendo a Torá. Os religiosos não param para pensar nisso porque eles não pensam nas coisas pelo ponto de vista judaico. Mas no fim das contas, a salvação é isso. A salvação é mediante a Torá. Se a gente disser, quem der ouvidos à Torá e obedecer à Torá será salvo. Tá certo. Aceitar o testemunho de Yeshua é aceitar a Torá. É obedecer a Torá. Porque a salvação é pela fidelidade. Eu sempre faço questão de frisar que a palavra fé é uma palavra inventada. A salvação do termo original é pela fidelidade. E ser fiel a Yeshua é ser fiel à Torá que ele ensina. Então, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer, quem obedecer a Torá será salvo. Nós não fomos chamados para viver debaixo desse conceito de fé, inventado por Martinho Lutero. Fé é apenas um conceito inventado, mediante o qual não precisa obedecer, basta acreditar. Eu que andei no meio evangélico, eu vejo tem muita gente por aí que acha que está salvo porque acredita que Jesus Cristo é Deus. Ele acha que está salvo, ele acredita mesmo que está. Agora, vai falar para a pessoa, não vai aceitar. Mas o texto sagrado diz, a salvação é pela fidelidade. Ser fiel a Deus por meio de Yeshua. Na verdade, quem for fiel será salvo. E por isso algumas pessoas pensam assim, Torá que nada, eu fui liberto da lei. Basta acreditar que Jesus Cristo é Deus que está tudo certo. Para esses, só uma coisa que a gente pode dizer. Hebreus 5, verso 9, diz que, ao ser plenificado, Yeshua se tornou a causa de salvação para os que obedecem a ele. Quem tem ouvidos, ouça.